Bom dia, galera do 8º ano, tudo bom com vocês? Espero que sim e que tudo dê certo na aula de hoje. Nós vamos para o capítulo 6 aqui, ó, na página 40, unidade 6. Então, vamos começar essa aula maravilhosa aqui, ó, falando ainda sobre a América, né? Continente americano. Nesta parte do módulo aqui, ele está explicando um pouco sobre o papel fundamental do mundo globalizado no continente americano. Desde o fim da Guerra Fria, muitos países latino-americanos eles investiram intensivamente em tecnologia e isso tem ganhado a importância no cenário mundial. Contudo, os efeitos da globalização eles tiveram seus impactos desiguais em todas as regiões. Ao longo desta unidade estudaremos a posição da América Latina no mundo globalizado. Eu falo no mundo, eu ia falar tudo errado, no mundo globalizado. Então a primeira questão aqui que ele fala é: observe a imagem da escultura de Oscar Niemeyer, o engenheiro, né, o arquiteto que projetou Brasília. Tá aqui a escultura, essa escultura aí. Ele aqui não diz que escultura é essa. Tem a outra escultura da outra página, sim. A mão na América, ó. Oscar Niemeyer tem aqui. Aí ele faz uma pergunta, né? Pode responder isso no seu caderno. Observe com atenção a imagem. O que é que você reconhece alguma forma? Você a reconhece de alguma forma? O coração, né? No caso aqui, a América Latina na palma da mão. Primeira questão aí é a América Latina na palma da mão. Na palma da mão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão aqui, ó. No monumento da mão é possível observar o contorno da América Latina. O que é mais possível interpretar sobre esta estrutura a partir da imagem e da legenda? Vocês vão colocar assim, ó. Além dos contornos do continente, a representação do sangue. A representação do sangue escorrendo pela mão. Correndo pela mão, que remonta ao passado de exploração. Que viveram os países latino-americanos. Terceira questão. Discuta com seus colegas a seguinte frase: suor, sangue e pobreza marcaram a história da América Latina, tão desarticulada e oprimida. Você acredita que a integração entre os países da América Latina pode trazer benefícios para essas nações? Sim, pode beneficiar as economias. Sim, pode beneficiar as economias. Além de trazer maior autonomia em relação ao mercado mundial. Além
de trazer autonomia em relação aos mercados mundiais. Então, como a gente viu a escultura de Oscar Niemeyer, falar um pouco sobre a geopolítica e a economia da América Latina, que vocês estão vendo aí, né? Já na página 42. Em um outro momento, vimos que após a Guerra Fria, os Estados Unidos da América, eles tornaram-se a maior potência mundial do mundo. A gente já viu isso, né? A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial do mundo. Contudo, aos longos dos anos, outros países se desenvolveram e ganharam também maior importância econômica, inclusive o nosso país, o Brasil. Nesse contexto, muitos países da América Latina com economias periféricas passaram a apresentar um aumento nos seus níveis de industrialização. Eles são conhecidos como países emergentes. Nós vimos isso já. Que são os países emergentes? São aqueles que possuem economias subdesenvolvidas com maior potencial do crescimento econômico desenvolvido e desenvolvimento social. Vem uma pergunta aqui, ó. Como estudamos na unidade 4, o Brasil é um desses países. Faça uma pesquisa na internet e cite outros países latino-americanos que se caracterizam por ter economia emergente. Além do Brasil, nós podemos citar a Argentina e o México. Além do Brasil, podemos citar a Argentina e o México. Atualmente, esses países são os mais desenvolvidos da América Latina, no caso é o Brasil, a Argentina e o México. As economias desse país tiveram um desenvolvimento significativo até o processo de industrialização, impulsionado principalmente por duas guerras mundiais. Veio a Revolução Industrial, então cada um desses três países, né, se desenvolveu. Diante disso, o Brasil também acompanhou grande investimento no setor industrial, sobretudo nos bens de consumo, como alimentos, calçados, vestuários, utensílios em geral. Tanto o Brasil, a Argentina e o México vivenciaram isso. Segunda questão. Lembre-se que estudamos sobre a industrialização brasileira no ano anterior. Agora você tem que lembrar do ano passado. Porque podemos dizer que a industrialização do Brasil foi tardia, né? Vamos chamar ela de retardada, lenta, porque ela foi tardia, né? Segunda questão, aí vocês vão colocar aí, ó. Porque os países mais desenvolvidos já haviam passado pelo processo de industrialização. Ainda nos séculos 18 e 19. E século 19. Assim como o Brasil, os demais países da América Latina passaram por uma industrialização tardia. Enquanto os países desenvolvidos se industrializaram no século
18 e 19. O Brasil, México e Argentina só vieram se industrializar no século 20, meados de 1950 já. Assim, essa industrialização ocorreu em meio à transferência de capitais, tecnologias, e os países geraram uma dependência dos países mais ricos, que eram os desenvolvidos. Vejam a seguir o mapa da industrialização dos países que compõem a América Latina. Ele citou aí no mapa os 3 países principais, né? Países com industrialização expressa. Aí os laranja, Venezuela, Colômbia e Chile, países relativamente industrializados, e os amarelos, países com predomínio de atividade primária, ou seja, atividade diretamente das lavouras, né? Campo, também como os animais, criação de animais, domesticação de animais. Analise o mapa com um colega. É impossível você analisar com seu colega. A não sei se você esteja com um colega aí do lado para analisar. Pergunta: é possível afirmar que a América Latina é uma região industrializada? Pergunta, você vai dizer o que nessa resposta? É a terceira questão. Não. Pois o nível da industrialização... Qual a principal atividade econômica desenvolvida na maioria desses países, né? Primeiro eu vou dizer não, porque o nível de industrialização é bastante reduzido. É bastante reduzido. A principal atividade econômica desenvolvida pela maioria dos países latino-americanos. David César DJ. Desenvolvida pelos países são voltadas ao setor primário. Então, nesse mapa nós percebemos, né, que é basicamente voltada às atividades do setor primário da produção. Seus níveis de industrialização são reduzidos, a gente já falou sobre isso. Vamos falar sobre a mineração no passado e a mineração hoje, né? Qual é o estado brasileiro que mais minerou? Minas Gerais, né? Vimos que a maioria dos países da América Latina tem suas atividades econômicas voltadas ao setor primário de produção. Pode ser agricultura, pecuária, extrativismo, né? Olha aí a mineração entrando. Essa estrutura econômica foi herdada no período colonial, quando a economia desses países era baseada na produção e na exploração de produtos agrícolas e também minerais, que levavam esses produtos para as metrópoles. Atualmente a mineração ainda é importante atividade econômica primária para a América Latina. Desde a chegada dos europeus ao continente americano, os recursos têm sido intensamente explorados pelo homem, seja ouro, pedras preciosas, Serra dos Carajás lá no Pará. Então, gente, é muito período que é muito ouro, muito diamante, muito ferro, né, que é explorado no nosso continente. Tá aqui a cidade de Potosí, na Bolívia. Geograficamente é a cidade mais alta do mundo, com 3.967 metros de altitude, e é marcada pela exploração da prata. Veja a imagem de Potosí, um exemplo de cidade onde a exploração do minério foi predominantemente. Deixa eu ver se tem alguma resposta. É pequena aqui a resposta.
Faça uma busca na internet e descubra outras cidades latino-americanas que foram importantes para a mineração ao longo, né? A exploração de ferro e ouro no estado de Minas Gerais e de reservas de cobre no Chile. Ó, exploração de ferro e ouro em Minas Gerais e reservas de cobre. No Chile. Cadê? Então aqui ele diz, ó, que o mesmo ocorreu na colônia portuguesa em Minas Gerais no século XVIII, com a exploração de ouro e de minério de ferro. Aqui tem uma pintura que retrata o ciclo do ouro em Vila Rica, Minas Gerais. Explorando esta representação, atualmente a mineração continua sendo uma atividade de grande importância para a economia em vários países latino-americanos. Veja a seguir a distribuição, que ele está citando aqui, a distribuição dos recursos naturais da América Latina e a participação de alguns países na exportação mineral. Então você tem o Chile aí, ó, 63% minerais, inclusive recursos fósseis, petróleo e gás e outros produtos, né? O Peru, a Bolívia, a Venezuela e o Equador. O Peru 56, a Bolívia 71 de exploração. Aí vem as perguntas. Identifique quais recursos naturais e energéticos são explorados no Brasil. Com essas reservas, qual a posição que o Brasil tem em relação à América Latina? Ó, o Brasil possui reservas de todos os recursos minerais. Coloca aí a primeira questão. O Brasil possui reservas de todos os tipos de minerais. E energéticos presentes nessas legendas. Então a posição aí que ele pergunta, o Brasil é o país com maior diversidade em recursos energéticos. Segundo, observe com atenção os tipos de recursos minerais e sua distribuição pelo território da América Latina. O que podemos constatar quanto às reservas de minerais dessa região? É possível constatar que a América Latina possui uma rica diversidade. Possui uma rica diversidade e expressiva reserva minerais. Aí vem mais uma questão, que é a terceira. Veja os dados presentes no mapa e no gráfico e considere seus conhecimentos.
Converse com seus colegas e responda: por que mesmo explorando grandes quantidades de recursos, os países latinos continuam sendo pouco desenvolvidos economicamente? Aí vocês vão colocar assim, ó. Esses países se caracterizam como fornecedores. Pode botar aí embaixo, vai ser pequena a resposta. Como fornecedores de matérias-primas para os países desenvolvidos. Página 46. Para alguns países como a Bolívia, Venezuela, Equador, Peru e Chile, a atividade mineradora representa mais de 50% do total de suas exportações. Vocês veem que tem países totalmente dependentes desses recursos, que no caso aqui são os minerais, certo? Então, mais de 50% do total de suas exportações, apesar da riqueza, minerais e da dependência dos recursos. Então, eles dependem por demais desses recursos. Cada país se destaca pela produção e exportação de determinados recursos. Veja os exemplos a seguir aí, ó. Mina de Chuquicamata, no Chile. O Chile possui 40% das reservas mundiais de cobre e é responsável por cerca de 1/3 da produção do mundo desse recurso. Essa escavação teve início no final do século XIX e atualmente possui cerca de 850 metros de profundidade. Do lado aí tem a extração de petróleo na Venezuela. A Venezuela é um dos maiores países produtores de petróleo da América do Sul. O petróleo representa praticamente a totalidade das receitas das exportações do país. Agora, é interessante que a Venezuela poderia estar numa situação como Dubai, né? No meio do deserto e se destacando economicamente por conta do petróleo. Mas a Venezuela não consegue esse desenvolvimento. Aí vem uma pergunta aqui, ó. Embora essa mineração seja praticada há séculos, a modernização dos países latino-americanos, em maior ou menor grau, trouxe... Eu fiz uma questão aqui, deixa eu só ver, né? Porque essa segunda questão aqui não faz parte dessa, é da outra. Sim, vamos lá. Com base nas imagens, quais mudanças você acha que aconteceram no setor produtivo? Hoje, né, antigamente não era assim. Hoje existe o uso de máquinas. Atualmente se utiliza as máquinas modernas e novas tecnologias de exploração mineral. Então, a modernização ocorrida nos países latino-americanos após o desenvolvimento industrial mudou as relações de produção do trabalho. Nesse processo, houve a mecanização de novas estratégias, né? Utilizaram máquinas para fazer esse trabalho. Tem aqui uma campanha contra a disseminação em Itabarica, Minas Gerais, contra as dimensões em Itabarica. Desculpe, demissões, eu li dimensões, demissões, né? Com a mecanização, todo mundo sabe que no campo agrícola, com a mecanização, houve a saída do homem do campo para a cidade. Então, na mineração, da mesma forma, né? Aí tem a campanha contra as demissões, a mecanização das atividades mineradoras em relação
e as relações internacionais de comércio geraram desemprego na classe menos favorecida. Junto com seu colega, faça uma pesquisa sobre os principais minérios e recursos energéticos explorados na América Latina. Eu não vou falar, certo? Essa terceira questão aqui, porque é uma pesquisa e a gente não vai fazer. Quarta questão. Imagine que você possui um determinado território e descobre que há uma reserva de gás e também de petróleo. Entretanto, essa reserva está localizada na fronteira de um país vizinho que está passando por uma grave crise econômica e que não possui nenhum recurso energético. Quais problemas você imagina que poderiam surgir? Eu acredito, eu ia falar guerra, né? Mas aqui o módulo ele está dizendo que haveria conflitos pelos recursos. Haveria conflitos pelo recurso e acordos de negociações econômicas. E acordos de renegociação, no caso, negociação econômica. Então a Venezuela é um exemplo do país que enfrenta diversas instabilidades devido à abundância de petróleo, um recurso energético de grande importância em todo o mundo, para o continente americano, mas tem grandes problemas sociais. Aqui nessa tirinha aqui, nessa tirinha que fala bem assim, crise na Venezuela coloca a América do Sul no eixo das disputas entre os Estados Unidos, Rússia e China. O país tem potencial para se tornar epicentro das disputas globais da geopolítica do petróleo. Já que tem o Oriente Médio, que cada um... Agora, imagina só o problemaço aí, né? Assim como na Venezuela, o Brasil também possui em grande abundância um recurso natural mais escasso em vários locais do mundo, que é a água. Sabendo que o Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, né? Aproximadamente 12%. Você acredita que, assim como na Venezuela, em algum momento nosso país pode ser alvo de conflitos e instabilidade? Claro, né? Já acontece, o pessoal entra na Amazônia, o barco entra, ele abre a comporta, rouba a água escondido, ninguém sabe disso. Então, a resposta seria sim, né? Já que a falta do recurso aponta surgimento de problemas. Sim. Já que a falta desse recurso aponta o surgimento de problemas. Surgimento de problemas. O petróleo é considerado um recurso estratégico, pois além de ser um importante combustível, fonte de combustível, né, não pode ser encontrado em todos os lugares do mundo, só em alguns locais, né? Se vocês observarem, o petróleo está apenas nas planícies de cada continente, regiões de planícies. A produção agrícola, concentração de terra, né? Além de possuir significativas reservas minerais e energéticas, a América Latina também se destaca na produção agrícola. Os países latino-americanos são utilizados diferentes métodos e técnicas de produção. Você tem a técnica intensiva, técnica extensiva, tanto para a produção de hortaliças, como também na domesticação dos animais, certo? Aqui ele vai falar mais das hortaliças. Olha aí, no Peru, agricultura familiar do Peru. Se eu não me engano, isso aqui é a produção do cacau. E do lado, isso aqui, gente, é uma agricultura de subsistência, né? Se ela é de subsistência, também é uma agricultura voltada para a família. É uma agricultura tradicional. Então, o sistema que está sendo utilizado aí é o extensivo.
Do lado você tem uma agricultura intensiva, que ele está dizendo extensiva na Argentina, mas é intensiva, voltada para a produção maior, de grande escala. Então, a diferença entre o extensivo e o intensivo. O módulo está mostrando a agricultura familiar nas áreas do Peru, tá certo. Ela é uma agricultura de subsistência, tá certo, que aqui não está falando. É uma agricultura extensiva, aí o módulo não fala. Do lado de lá, que tem uma máquina, o módulo está afirmando. É uma agricultura extensiva, tá errado, é uma agricultura intensiva, que ela é voltada para o mercado maior. Tá vendo que ele utiliza máquinas, então é uma agricultura intensiva, sistemas modernos. Módulo errado aí, ó. Conserta, viu, gente? Primeira questão. Considerando o desenvolvimento das atividades mostradas nas imagens acima, identifique e caracterize os contrastes existentes. Na imagem, a primeira imagem, vou botar aqui. O módulo está dando a resposta certa, ainda bem. Na primeira imagem, retrata uma agricultura voltada para a família, totalmente do tipo tradicional, com o uso de técnicas rudimentares. Com o uso de técnicas rudimentares. A segunda é voltada para exportação. É mais moderna e é conhecida como agricultura intensiva, né? Olha o contraste aí que ele fala, né? Em alguns países predomina a agricultura tradicional, pouco emprego de máquinas, em outros possui desenvolvimento econômico. Então, é o que a gente vê. Na outra página aqui, ó, ele traz o mapa da América Latina, espaço agrário da América Latina, começando lá aqui nesse quadrinho menor, o México, Guatemala, alguns países que estão na América Central, onde tem agricultura comercial, temporária, a agricultura de subsistência, pecuária extensiva e agricultura e atividade extrativista. A atividade extrativista é aquela voltada para o extrativismo, seja vegetal, mineral ou animal. Extrativismo animal é caça, pesca. Extrativismo vegetal, exploração de seringueiras, por exemplo. Extrativismo mineral, exploração de ouro, pedras preciosas e etc. A partir da observação do mapa, aponta qual a principal cultura desenvolvida na América Latina. Com base nos dados, é possível afirmar que a região possui uma participação importante na produção mundial de alimentos. Segunda questão, vocês vão colocar a pecuária extensiva é a mais desenvolvida na região. A região possui uma importante participação na produção mundial de alimentos.
de alimentos, pois é responsável por grande porcentagem por grande gênero agrícola do mundo. Então esse mapa aí, ele revelou para cada um de nós, né, que há uma diversidade de produtos agrícolas em todo o continente americano, e em alguns países latino-americanos o setor primário é mais participativo do que principalmente em relação ao produto interno bruto. Página 50. E por falar em extensão de terra, no 7º ano você estudou sobre a concentração fundiária do Brasil. Com o auxílio da charge, recorde o assunto e explique do que se trata essa política agrária. Aqui está propriedade privada e tem aí os sem terras, né? Porque não podemos entrar e plantar nessa propriedade. Assim como o Brasil, o problema de concentração fundiária está presente em outros países da América Latina, o que leva os conflitos de terra. Certo? Então, explique do que se trata a política agrária. Significa que parte das propriedades rurais pertencem a um pequeno número de latifundiários enquanto o grande número de pequenas propriedades detém poucas terras para as propriedades. Com a concentração fundiária, ocorreu quando um pequeno número de propriedades detém a maior parte das terras. Tudo que eu tinha falado aqui. Por outro lado, uma grande parte da quantidade dos camponeses divide as pequenas propriedades. Sobre esse assunto, né, análise do gráfico aqui, que ele está falando tanto da Bolívia e do Brasil. Aí ele pergunta: quais as semelhanças entre a estrutura fundiária da Bolívia e do Brasil? Desigual entre o número de estabelecimentos e a área ocupada. Ela é desigual em relação ao número de área ocupada.
Quinto, quais são os dados comparativos que denotam a concentração de terras em ambos países? A comparação entre o número de estabelecimentos que é maior do que as áreas ocupadas. Esses gráficos aí que vocês viram revelam a distribuição desigual das terras, que é uma característica marcante da maioria dos países da América Latina. Página 51. A reforma agrária. Cadê aqui? A reforma agrária é uma possível solução para o problema da concentração fundiária. Ela tem como objetivo principal a redistribuição de terras e a modernização das técnicas de produção nas pequenas e médias propriedades, a fim de torná-las mais competitivas. Debata com seus colegas sobre as possíveis soluções para o problema e simulem a criação de políticas que viabilizem a melhor distribuição de terras em países latinos. Isso aí é pessoal. Para responder isso daqui, a melhor solução seria a reforma agrária, pegando as terras de grandes proprietários, né, comprando, o governo compraria e cederia para os pequenos agricultores que estão sem terras, né? A verdade é essa. Embora a América Latina tenha muitos recursos, a grande extensão territorial... alguns países têm visado as fronteiras e investido além delas. Antártica como uma perspectiva de pesquisas e recursos. A Antártida foi descoberto muitos recursos, gente. Inclusive petróleo, mas não se pode explorar. Tem um protocolo, um acordo lá que impede a exploração, porque se acontecer algum acidente, a Antártica ela seria o berço dos grandes problemas ambientais que nós não queremos que aconteça, né? Observe a imagem ao lado e responda quais recursos naturais da Antártica podem atrair interesse econômico. A gente sabe que petróleo, gás natural, carvão mineral. Etc, né? Segundo, você já deve ter ouvido falar na Antártica em livros, na internet e até mesmo em filmes. O que você conhece sobre esse continente? Também muito fácil, é um continente formado pelo maior deserto frio do planeta. Vamos lá, lugares e povos. Você sabia que as vastas extensões de terra da Antártica e suas galerias possuem rica diversidade e um elevado potencial econômico? 14 milhões de quilômetros quadrados, o continente tem significativas reservas de diamante, de petróleo. Então, assim, é quase impossível explorar essa região por conta que ela tem uma como é que se diz? Uma grande área de proteção ambiental. Essa é a verdade, né? O continente apresenta ainda uma rica diversidade de plantas e animais e concentra 70% de toda a água doce do planeta. Diga aí. Esse é o continente da Antártica. Assim, após a assinatura do Tratado da Antártica,
Muitos países instalaram-se estações de pesquisa. O Brasil foi um deles. Né? Atualmente, cerca de 50 países têm base. O Brasil tem uma chamada Comandante Ferraz. Já até se pegou fogo ela lá na Antártida. 16 delas pertencem a países da América Latina, entre eles o Brasil. Reflita sobre as riquezas naturais presentes na Antártica e as diversas reações e desenvolvimento de pesquisa da região. Nesse sentido, podemos afirmar de que se trata de um contexto geopolítico, que é necessário para que não haja conflitos entre os países. Argumente nas linhas a seguir. Vocês vão escrever aí. Se trata de interesse estratégico, essa é a primeira, né? De domínios territoriais por parte do governo dos países. É necessário também que respeite os acordos. Estabelecidos que garantam acesso e estabeleçam limites para o uso dos recursos. Segundo ainda, muitos cientistas acreditavam na emissão de gases poluentes na atmosfera pela ação humana, que tem sido responsável pelo aquecimento global. Esse recurso pode gerar uma série de impactos negativos na Antártida, como, por exemplo, o derretimento das galerias e, consequentemente, o aumento dos níveis do mar e comprometimento das espécies. Na sua opinião, o Tratado da Antártida é o suficiente para proteção efetiva da região? Debata. Vocês vão dizer não, pois são necessárias medidas mais contundentes para a proteção ambiental da região. Considerando principalmente os riscos do
possível aquecimento das geleiras. Vamos falar agora sobre a integração e cooperação da América. A gente já conhece alguns blocos econômicos, né? Ao longo de muitos anos foram realizadas diversas tentativas de integrar o continente americano. O mais famoso deles é a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Começando aqui pela LADIO, essa aliança tem como objetivo a implementação de forma progressiva e gradual de um mercado comum latino-americano. Tem o MCCA, que foi criado em 1960 como uma tentativa de promover a paz na região para que era afetado dos conflitos bélicos. Essa aliança visa a implantação de um mercado comum nessa região, mercado comum centro-americano. O CARICOM trata-se de um bloco econômico de cooperação econômica política criado em 1973, formado por ex-colônias de potências europeias, que após a independência uniram-se para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico. O Pacto Andino, que acontece nas Cordilheiras dos Andes e alguns países fazem parte, acordo criado em 1969, visando estabelecer restrições à entrada de capital estrangeiro. Atualmente, esse acordo visa criar um mercado comum. E o mais famoso de todos aí, ó, o Mercosul. Aí vocês vão colocar Mercado Comum do Sul. Mercado Comum do Sul. Formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mercosul, Mercado Comum do Sul, formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai, que visam a integração entre os países e o rompimento de barreiras alfandegárias. Segundo, de acordo com a leitura do mapa, é possível afirmar que todas as alianças têm os objetivos em comum, a formação de um bloco econômico? Não. Desenvolver a cooperação econômica e a criação de um mercado comum? Sim. Então, resposta aí do segundo seria desenvolver a cooperação. Esse primeiro aqui era do Mercosul. No outro lado, ele fala sobre a integração econômica da América, que foi mais afetiva em 1991, com a criação do Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul. O surgimento desse bloco ampliou as relações políticas e comerciais entre os países sul-americanos. Por esse motivo, ele é o mais importante da América Latina. Como você viu anteriormente, o Mercosul até o momento estabeleceu a união aduaneira, ou seja, livre comércio sem cobrança de tarifas alfandegárias. Por isso que eu coloquei ali. Visa a integração dos países e o rompimento das barreiras alfandegárias. Entretanto, a formação afetiva do mercado entre os países membros ainda não está bem definida. Se eu não me engano, é o Uruguai que está de fora já atualmente.
Terceira questão. A partir da análise dessa tabelinha que está aí, mostrando a população, área, PIB, renda per capita, inflação, qual fator expresso por meio dos dados dificulta a integração latino-americana e a efetiva formação de um mercado comum? Aí vocês vão colocar as grandes desigualdades sociais. As grandes desigualdades sociais.